RFI Convida. Maurício Assunção. No RFI Convida de hoje, conversamos com Etienne Clément, doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade de Franche-Comté, em Besançon. Bonjour, Etienne. Boa tarde, bom dia, tudo bem? Etienne, você acabou de defender a sua tese de doutorado em Besançon, na qual você criou um conceito da incompetência intercultural, um conceito que você criou depois de fazer um estágio em Belo Horizonte, nesse acordo bilateral entre Minas Gerais e a região de Hauts-de-France, aqui na França, né? Me explica um pouco como foi esse estágio e como você chegou à criação dessa incompetência cultural. Exatamente. Então, em 2013, eu fiz um estágio de 8 meses no governo de Minas, em Belo Horizonte, na assessoria de Relações Internacionais, que o estado de Minas Gerais tem uma parceria com a região norte da França, desde 2009 e o ano da França no Brasil. Então, durante esse estágio, eu percebi choques, dificuldades de compreensão, tanto linguística como cultural, entre os protagonistas franceses e brasileiros. Então, desculpa, vamos esclarecer isso. Você descobriu lá em Belo Horizonte que as pessoas que trabalham nesse acordo bilateral cultural entre o Brasil e a França, elas não falam francês? Exatamente. Então, os brasileiros, poucos falam francês e os franceses também não falavam português brasileiro. Então, isso realmente é uma questão de incompetência, né? Exatamente. Minha tese ela foca nas políticas linguísticas educativas, ou seja, o ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras. Na França, se ensina mais o espanhol. No Brasil também, com o inglês. Então, os protagonistas franceses e brasileiros passavam a usar mais o inglês, o espanhol, do que tentar fazer esforço de falar a língua do outro, a língua e a cultura, né? Porque eu parto da hipótese que língua e cultura é um conjunto só. Perfeito. Agora, ao que você atribui isso? Por que as pessoas que trabalham num acordo de cooperação bilateral, cultural, França-Brasil, não falam francês? Talvez porque elas sejam funcionários públicos que foram colocados ali sem querer estar ali? Exatamente. Então, você bem destacou que é uma questão de formação. No Brasil, nós temos o Instituto Rio Branco, né, que forma de uma maneira altíssima os diplomatas, enquanto os franceses que são adidos culturais no Brasil, por exemplo, não têm uma formação necessariamente adequada a essas questões culturais, linguísticas e interculturais. Porque a maioria deles, mostrar os estudos, fizeram a universidade, Sciences Po, a ENA, mas não tem uma formação única para chegar a esse emprego de diplomata. Quais são as consequências negativas dessa falta de formação dos dois lados? O acordo não anda, as coisas não são realizadas, é isso? Exatamente. Então, são várias dificuldades que eu tentei analisar. Uma delas é a dificuldade de compreensão, né? Então, os projetos acabam assim, avançando de uma maneira mais lenta, vamos dizer assim. Mas tem outras dificuldades também que podemos imaginar, linguísticas, o uso do inglês, por exemplo, a intercompreensão em línguas romanas, que passa a ser muito usada, o demais questões, né? E eu acho que as principais são as questões de representações, que cada um tem sobre a cultura e a língua do outro. Você entrevistou muitas personalidades brasileiras envolvidas nesse intercâmbio cultural Brasil-França, né? Mesmo fora do Acordo de Minas Gerais. Qual dessas personalidades mais impressionou você? Então, eu acho que uma das pessoas mais marcantes de todas, quer dizer, foram duas. Primeiro teve um jornalista francês chamado Gilles Lapouge, de 94 anos, né, que escreveu o Dictionnaire Amoureux du Brésil, que tem uma... Dicionário Amoroso do Brasil. Também. Que tem uma convivência com o Brasil desde o ano de 51, né, que ele é correspondente para o estado de São Paulo, em Paris, aqui. E então ele tem um grande entendimento da língua e da cultura brasileira, que são pouquíssimos. Do lado brasileiro, eu entrevistei o Osiris Silva, fundador da Embraer. Com certeza, um grande brasileiro. Que trabalhou muito com a engenharia aeronáutica de Toulouse, na época, né? E principalmente o Max Holz. Foi com ele, junto a ele, que ele criou o Bandeirante, né? O primeiro avião da história da Embraer. E o Osiris fala bem francês? Fala francês.
Então, esses dois encontros de velhos, entre aspas, né, foram realmente marcantes nessa sabedoria que eles tinham desse diálogo franco-brasileiro. Perfeito. Agora, na sua tese, você chega a propor alguma solução para essa questão da ignorância bilateral? Eu proponho, sim. Então, eu proponho soluções educacionais, né, que poderiam ser tomadas a um nível político. Então, no caso, o Ministério da Educação, na França, sobre o ensino do português, por exemplo, aqui na França, ou sobre o ensino do francês lá no Brasil, nas alianças francesas, né? E sim, basicamente é isso. Ok, Etienne. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que, além de acadêmico interessadíssimo no Brasil, falando português muito bem, você é um grande promotor da cultura brasileira na França, sobretudo a música carioca, o chorinho. E você agora está organizando o primeiro festival de chorinho de Lille. Me fala um pouco disso. Exatamente. Então, eu estou criando com o Roberto de Oliveira, multi-instrumentista de Fortaleza, radicado em Lille desde 2009, a primeira edição do Lille Choro Festival, que vai acontecer do dia 9 ao dia 11 de março. Nós estamos muito felizes porque a Embaixada do Brasil nos apoia e nós temos o grande trombonista carioca Raul de Souza como padrinho do evento. Então, o evento vai contar com shows, palestras, projeções também, além de masterclass de música e ateliês de cosmética também. E você, que também é presidente da Associação Cultural Açaí, produziu um disco chamado Sentindo Bem, que a gente vai ouvir agora a faixa Sentindo Bem, que é a faixa título do disco, né? Do Roberto de Oliveira. Me fala um pouco dessa produção. Exatamente. Então, essa sensibilização do chorinho acabou criando um grupo, um trio, na verdade, composto por Roberto de Oliveira, Osmar Martins e Rosivaldo Cordeiro, que acabou de gravar um álbum em Lille, no norte da França, que vai ser lançado no Festival de Lille, chamado Sentindo Bem. Então, é um álbum de composições de choro, que também homenageará o Jacó do bandolim, que nós vamos comemorar esse ano, o centenário desse ilustre compositor brasileiro, além de muito mais compositores brasileiros e composições pessoais. Então, eu gostaria de encontrar todos vocês em Lille para o lançamento do festival, dia 9 de março. De 9 a 11 de março em Lille, primeiro festival de chorinho brasileiro realizado aqui na França pela Associação Cultural Açaí do Etienne Clément. Etienne, muito obrigado. Vamos agora terminar a entrevista escutando Sentindo Bem. Exatamente. Obrigado, Maurício, pelo convite. Eu estou muito feliz de ter entrevistado na RFI aqui, primeira vez. Obrigado. Perfeito. Davi!